Fala aí, Tricolor, Quintela aqui com vocês para mais um Flu em Foco e a gente vai tratar do assunto do dia, né? A SAF, isso mesmo. E vocês perceberam aí pela minha thumb que eu não estou nada satisfeito com o que eu estou sabendo, que eu fiquei sabendo no dia de hoje, né? Trabalhei hoje o dia inteiro, não tive muita oportunidade de ficar ligado nas notícias, mas quando efetivamente eu soube da notícia dos valores da venda do Fluminense, eu caí para trás. E esse Flu em Foco de hoje tem o objetivo aqui destrinchar essa notícia trazida pelo Lauro Jardim. E fica aí que está começando o nosso Flu em Foco. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, vou pedir para vocês, antes de mais nada, para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, dar essa força para a gente. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer. Vamos lá, galera. O Lauro Jardim, jornalista do Jornal Globo, soltou aí uma informação importante. Ele vem atualizando a torcida do Fluminense quanto à questão da SAF do Fluminense, né? É o cara que talvez hoje seja o mais bem informado acerca de SAF no Fluminense. E ele trouxe uma notícia hoje que deixou muitos tricolores perplexos. E a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar na notícia do Terra, porque eu não sou assinante do Globo. Mas tudo que tem no Globo tem aqui. E o Terra trouxe, né? O Lauro Jardim trouxe a seguinte informação. O Fluminense está avaliando a sua transformação em SAF, com valor estimado em 850 milhões de reais. Aí vem dizendo a matéria que assim o BTG Pactual montou um documento com as principais informações e valores do negócio para apresentar a potenciais investidores. Galera, a informação que eu tive é que esse documento vazou. Esse documento que está sendo apresentado a investidores. E o valor que está sendo mensurado pela compra de 90% do clube, e aí não considera o 10%, porque pela lei da SAF só pode ser vendido até 90% das ações, valeria para quem fosse comprar 850 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a dívida do Fluminense hoje chega a 800 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense, na cabeça do BTG Pactual e do Mário Bittencourt, custa 850 milhões de reais. E aí, de antemão, eu falo para vocês uma coisa. Isso daqui é uma indecência. Isso daqui não faz o menor sentido. Isso daqui chega a ser ridículo. Ridículo mensurar esse valor aqui. E por que eu falo isso? Eu falo isso baseado num estudo da Esportes Value, feito no ano passado, tá? Nem foi feito nesse ano. E que nem é um estudo tão completo assim, mas que nesse estudo já traz essa realidade aqui pra gente. O valor dos clubes brasileiros. O Fluminense, segundo esse estudo, é o 8º clube mais valioso do futebol brasileiro, custando 2,1 bilhões de reais. E uma coisa importante que a gente tem que falar aí é o seguinte: nessa análise, eles estão contando direitos de arena, gastos com o elenco profissional e valor dos jogadores profissionais do Fluminense e alguns patrimônios materiais. O potencial de Xerém não é considerado, porque o potencial de Xerém é um potencial intangível. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não tem como mensurar. Por isso que ele não entra aí. Se a gente criar uma perspectiva, né, baseada na média anual de valores que o Fluminense ganha com venda de jogadores da base, que está longe de ser o ideal, tá? Com certeza esse valor de mercado do Fluminense subiria muito e não seria 2,1 bilhões. Mas ainda assim, comparado 2,1 bilhões com 850 milhões, gente, isso é um baita ato de lesa ao Fluminense.
Não tem discussão para isso. Isso é inaceitável. Não existe a possibilidade de aceitar um negócio desse. 850 milhões é um escárnio, um absurdo, se realmente for esse o valor que está sendo apresentado no mercado. Mas a coisa fica pior. Vamos dar sequência aqui. A matéria vem falando, um fundo proposto pelo banco prevê aportes de 500 milhões. Tá? Esses 500 milhões aqui de aporte, sendo 270 milhões já no próximo ano, destinados a reforços e recomposição de dívidas. E aí eu pergunto a você, que dívida e que investimento no elenco profissional o Fluminense vai conseguir pagar com 270 milhões de reais, gente? Diz para mim aí. Alguém consegue me responder? Escreve aí no comentário. E detalhe, esses 500 milhões que o Fluminense está oferecendo é caso a SAF adquira 60%. Então, 60% do Fluminense está sendo vendido por míseros 500 milhões. Míseros na realidade do Fluminense. Sendo que 270 milhões seriam pagos já no próximo ano, nesse ano no caso, destinados a reforços e recomposição de dívidas. Ou seja, não estaria pagando dívida nenhuma e estaria investindo quase que investiu, por exemplo, nessa temporada. Basicamente a mesma coisa. O Fluminense gastou quase 200 milhões com um jogador para montar o elenco atual dele. E digo mais, esses 500 milhões, na verdade, o que a SAF vai pagar para o Fluminense é isso aqui, ó. É 270 milhões. Pô, Quintela, mas aí tá dizendo 500 milhões, por que você tá falando que é 270 milhões? Porque essa SAF vai assumir o futebol do Fluminense, 60%. Então, 60% do departamento de futebol do clube, venda de atletas, eles vão recuperar, eles vão receber 60% da venda dos atletas. Automaticamente, recebendo esse 60%, se tiver umas 2, 3 vendas boas, ao invés de pagar o restante do montante, que daria 500 milhões, eles podem pagar com venda de jogador. Ou seja, na verdade, os 270 milhões é o valor real de venda de 60% do Fluminense. É o valor real. Porque o resto, qualquer venda de 3 grandes jogadores aí da base, nem grandes jogadores, bons jogadores, ele recupera aí os 230 milhões que vão ficar faltando. Entenderam a jogada? Isso não cheira a algo que vocês já viram? Dando sequência, aí vem falando, a gestão da SAF, aliás, teria a liderança do atual presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Ele assinaria um contrato de 5 anos com remuneração baseada nas melhores práticas globais do mercado, com bônus anual vinculado ao desempenho do time. O documento não informa, mas estima-se que o salário do Mário Bittencourt seria de 250 milhões de reais. É muito amor ao Fluminense, né? É muito amor ao Fluminense. 250 milhões de reais. Mas tem gente que acredita nele, que acha o Mário, que tudo que o Mário fala é verdade absoluta. Tem gente que faz postagem para tentar desmerecer a nossa apuração, dizendo que está tudo correndo maravilhosamente no Fluminense, com transparência, né? Com preocupação em fazer o clube mais forte. É o que falam aí algumas páginas de Instagram. Continua a matéria dizendo, o documento do BTG não especifica todos os detalhes do contrato, mas confirma que, caso a SAF decida rescindir antes do prazo com o Mário, né, terá que pagar o valor restante do contrato. A proposta e os números devem ser apresentados aos membros do Conselho Deliberativo do Fluminense no próximo dia 14 de abril pelo próprio Mário Bittencourt. Gente, concluindo aqui minha opinião, isso aqui é um escárnio, isso aqui é um absurdo sem precedentes na história do Fluminense. E se concretizar isso, vai ser um dos maiores atos de lesa pátria, de lesa Fluminense, na história.
Na história. Tá? E quando a gente fala para vocês da importância do debate, da importância de se cobrar transparência, da importância de querer saber o que está acontecendo nessas negociações de SAF do Fluminense, é por conta disso que vocês estão vendo aí. Vocês acham que esses valores que estão sendo anunciados vão resolver o problema do Fluminense? Vocês acham isso mesmo? Se esses são os valores que o Lauro Jardim está veiculando, se esses foram os valores que o Mário pretende obter com a venda do Fluminense para uma SAF, a única coisa que vai mudar para a gente é que a gente vai ser uma SAF. Vai ter um dono e não vai ter mais eleição. E vai ter um outro dono que vai se perpetuar no poder, que é o senhor Mário Bittencourt. Então eu pergunto a vocês que ainda resistem a um debate sério sobre SAF no Fluminense. É isso que vocês querem? É acerca disso que vocês depositam a esperança de vocês? Isso que o Mário Bittencourt está fazendo, eu acho que deixa muitas respostas para essa pergunta que a gente está colocando aqui. Toda vez, todo mundo me conhece, sabe que eu não sou um entusiasta da SAF. Nunca fui. Mas todo mundo sabe do meu ponto de vista. Eu sou um cara que eu quero o melhor para o Fluminense. Cada um quer o melhor para o Fluminense do seu jeito. Eu cheguei à conclusão de que o caminho do Fluminense vai acabar tendo que passar realmente por uma SAF. Agora, para que isso aconteça, isso tem que ser muito bem debatido. Isso tem que ser muito bem planejado. Garantias precisam estar claras. Chega a ser vergonhoso ver o presidente do ver a matéria dizer que o BTG Pactual previu um aporte de 270 milhões para pagar dívida e montar time. Como é que você monta time e paga dívida com 270 milhões de reais? Sendo que a dívida do Fluminense, até onde a gente sabe, tinha chegado a 800 milhões de reais. Os caras não têm nem vergonha de propor um negócio desse. A única coisa que eu espero com a revelação desses números é que o cara que ama o Fluminense, mesmo que seja um babador de ovo de político e de gestão, um paga-pau de gestão, que ele bote a mão na consciência e fale: é isso que eu quero pro meu Fluminense? É esse absurdo que eu quero pro meu Fluminense? Aí eu sou obrigado a ouvir, mas isso aí vai para a Assembleia e é o sócio que vai decidir. E você acha mesmo, né, que a política do Fluminense não é ardilosa a ponto de fazer uma baita propaganda para submeter as pessoas que não têm nenhum envolvimento com a vida política do clube? E a gente sabe como é que é quando chega nas urnas, que não vai quase ninguém, quem acaba votando são os feudos. Você acha que eles vão votar o quê? O que eles vão fazer na eleição? Vão votar a favor da SAF ou contra? O que precisa ter, gente, para ontem, é justamente o que o Mário cansa de falar que tem e que não tem, que é transparência. Ele ainda emitiu isso aqui, ó, saiu agora à noite no Netflix, uma nota do Fluminense, uma nota do Mário, né? Dizendo o seguinte, ó, vou ler aqui a nota para vocês. O Fluminense Futebol Clube reafirma que o BTG Pactual vem conduzindo a conversas com potenciais investidores com o objetivo de receber uma proposta formal de investimentos do clube. Até o momento não houve qualquer manifestação oficial de interesse, portanto, especulações sobre valores, estruturas e termos de uma eventual transação não podem ser confirmadas ou negadas, nem pelo clube, nem por seu assessor financeiro. Ou seja, o que o Lauro Jardim colocou não pode ser negado. Caso uma proposta formal venha a ser apresentada, ela será submetida a uma análise criteriosa, considerando não apenas o aporte financeiro inicial, mas também aspectos como eventual assunção de dívidas, investimentos anuais no futebol, repasses que garantam sustentabilidade do clube social e dos esportes olímpicos, regras de governança de nova entidade, entre outros elementos relevantes. A pergunta que eu faço, quem fará a análise criteriosa? É você, Mário, e o seu grupo que fará a análise criteriosa?
Ou isso aqui vai ser levado aos poderes do Fluminense? Os poderes do clube que vão fazer análise ou você que vai fazer análise? Porque é um claro conflito de interesse quando você se coloca como CEO, quando você exige tempo de contrato, quando você exige valores salariais. É um assinte, uma vergonha para o Fluminense que o atual presidente do clube faça parte direta de uma negociação de SAF em que ele se coloca para trabalhar na empresa que vai comprar o Fluminense. Isso por si só fere qualquer princípio de imparcialidade. Isso por si só fere qualquer credibilidade por parte daqueles que se preocupam com o Fluminense. Não é só o torcedor do Fluminense que está sendo alijado do processo. Até os sócios. Até os poderes do clube. Mas dando sequência, o Fluminense reitera seu compromisso com a transparência e informa que tão logo uma proposta formal seja recebida, seus detalhes serão apresentados ao Conselho Diretor, Deliberativo e Fiscal, bem como divulgados publicamente aos sócios e torcedores. Ao final, conforme determina a governança do clube, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre a aprovação. Adicionalmente, esclarecemos que não houve qualquer proposição oficial ao presidente do Fluminense sobre propostas relacionadas à SAF. As especulações que circulam são compreensíveis, dada a relevância do tema e o fato de que, em qualquer processo de aquisição, é natural que haja discussões sobre permanência ou não da atual gestão. Em linhas como compromisso... Isso aqui é mentira, né, gente? Que não houve qualquer proposição oficial ao Mário Bittencourt. Enfim, em linha com o compromisso de transparência, está agendada para o dia 14 de abril uma reunião com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será apresentado um panorama atualizado do processo até aqui. Por fim, o Fluminense destaca que vem desenvolvendo este tema há cerca de 2 anos, com apoio do BTG Pactual, sempre de forma responsável em busca de melhor solução para o clube. Fechou aqui a nota. Então, voltando aqui. Galera, quando a gente fala aqui da necessidade de ter debate, de ter transparência, de ter acesso do torcedor do Fluminense, não só do sócio, do torcedor do Fluminense, sobre o que está sendo, pelo menos o básico do que está sendo debatido, como, por exemplo, a gente quer saber qual é o perfil de investidor que o Fluminense busca. Quais são as cláusulas contratuais pétreas para garantir a perenidade do futebol do Fluminense? Qual é o valuation do clube? É 850 milhões? Pretende colocar em prática alguma proposta de debêntures, alguma coisa desse nível? Envolvendo o torcedor? O que está acontecendo, Mário Bittencourt? Isso que eu perguntei aqui não impacta em nada num futuro negócio. O que impacta no futuro negócio são informações como essa do Lauro Jardim aí, colocando que o Fluminense está disposto a receber 270 milhões de reais para vender 60% do clube. Porque eu volto a falar, o Fluminense, 60% do Fluminense não está sendo vendido a 500 milhões, que já seria um absurdo. Está sendo vendido a 270 milhões, que é quanto o Fluminense vai pegar. E segundo a nota, uma piada de mau gosto. Comédia pastelão. 270 milhões para pagar dívida e salário de jogador. Investimento com o jogador. 270 milhões para investir num time já não é tanta coisa assim hoje em dia. Ainda mais amortizar dívida e montar time. Ou a gente tem cara de babaca, literalmente, eu sou um babaca, todos nós somos uns babacas que não entendemos nada, e eles entendem tudo, subestimam a nossa inteligência, ou os caras realmente não estão nem aí. Entraram já na onda de, tipo, tocar o foda-se, ver o que eu posso fazer para ser feliz, eu, né, indivíduo, foda-se, porque vamos combinar, né, Mário? Saláriozinho de 270 mil reais, 250 mil reais por mês,
5 anos recebendo isso, meu camarada. Tudo pelo Fluminense, né? Então, assim, eu reafirmo aqui que isso é um escárnio, isso é um deboche com a torcida do Fluminense. É inacreditável que isso seja cogitado. Vamos virar piadas com os rivais. Piada. Piada total. É inacreditável o que estão fazendo com o Fluminense. Se for isso que está aí. Então, para aqueles, até pessoas amigas, que porra, que eu falo assim, cara, não é possível que a pessoa acha que tem que agir dessa forma. Que achavam que, tipo, não, melhor vender, virar uma SAF de qualquer jeito, do que ficar na mão do associativo. É isso aí que vocês querem? Eu vi gente acreditar na boa-fé, né, nas boas intenções do Mário, 100% fielmente. Pessoas que, meses atrás, falavam coisas absurdas do Mário. Inclusive coisas que não se deve falar, sem prova. E que agora resolveu confiar no Mário. Porque quer uma SAF de qualquer jeito. É desse jeito que vocês querem SAF? Surpreende vocês o que está acontecendo? Ou também não surpreende? O que importa é vender para o primeiro boteco da esquina. É tirar da mão da associação. É sobre isso que eu estava falando. É sobre essa postura, contra essa postura que eu advogo. Eu não advogo contra a SAF. Eu advogo contra isso aí. Eu sempre deixei claro meus pensamentos. Eu acredito que o Fluminense poderia, sim, ser um clube superavitário, sendo associação. Mas quando eu comecei a compreender o processo político e eleitoral do Fluminense, comecei a conhecer as pessoas da política do clube, eu cheguei à conclusão de que isso não é possível. E aí eu falei, não, realmente o melhor caminho é uma SAF por causa disso. Só que uma SAF que garanta que o Fluminense exista. Que não seja uma SAF de qualquer aventureiro que chegar por aí. Que não seja entregue, como aconteceu com o Vasco, a um ex-traficante de drogas. Que não seja entregue a uma pessoa que não tem nenhuma expertise com futebol. Que não seja entregue a um laranja qualquer, de alguém. E que tenha, no contrato de venda, objetivos claros envolvendo o futebol do clube. Qual a posição que tem que ter nos campeonatos, pelo que tem que brigar, a possibilidade de ter um estádio, quais são os limites na relação com os torcedores, qual será a participação efetiva do torcedor nessa futura empresa. Canso de falar, ninguém torce para Colgate, só o dono da Colgate. Fluminense são milhões de torcedores que torcem, além do futuro dono. Então a gente precisa tratar esse assunto de uma forma mais séria. Se isso que está acontecendo aí, essa notícia do Lauro Jardim, não serve a vocês, para a gente ter um papo sério, debater isso aqui de forma séria, acabou as esperanças. Acabaram todas elas. Então é sobre isso que eu quero alertar vocês. Beleza, galera? Saudações tricolores aí. Fiquem com Deus. Amanhã tem. Amanhã não, né? Vou falar quarta-feira tem o nosso Conexão Tricolor, que eu estou gravando esse vídeo hoje, terça. Mas quarta-feira tem o Conexão Tricolor às 21 horas. Um abraço.